Entre a fotografia que viram e a imagem viva que estão a ver, há 25 anos de distância. São as mesmas as pessoas, o Joaquim Filipe Nogueira e o Joaquim Tujal. É o mesmo carro, o MGA EL 1260. E o movimento provocou este encontro dos Joaquins e do MG, porque há bem poucos dias o Joaquim Filipe Nogueira completou 25 anos de atividade ao serviço do desporto automóvel. Eu gostaria de recordar hoje, em conversa contigo e com alguns daqueles que te acompanharam ao longo destes 25 anos, algumas das peripécias que vocês viveram, mas noutro ambiente, num ambiente calmo. Poderá ser ou não? Eu acho que sim, mas antes de sairmos daqui gostava de fazer uma pequena retificação, porque parecerá talvez um bocadinho descabido deixar passar a alegoria de que isto é um MGA, isto é um MGTC. É tão velhinho que já é possível fazer-se confusão. Isto é realmente um MGTC, foi um carro histórico na minha vida, fez parte do meu arranque desportivo e é até com imensa saudade que hoje estou junto dele. Já não é teu? Não, já não é meu. Está no Porto, é de um senhor do Porto, do seu Porfírio Arcanjo, que foi amabilíssimo, foi simpaticíssimo em me ter emprestado o carro para este fim e realmente eu nem sei como agradecer-lhe a oportunidade que ele me deu, até estou um bocadinho confuso, como podes perceber. A amabilidade que ele realmente quis ter em colaborar connosco, emprestando-me este carro ao fim de 25 anos. Então, se não te importas, para já entras para o carro, o Quinto Tujal entra também e vamos então para um sítio mais sossegado para ter uma conversa que nos permita recordar algumas das peripécias que vocês viveram. E até podem ir no MG. O que já não podemos é ir com certeza com a mesma rapidez com que costumávamos ir há 25 anos, especialmente por causa do carro, claro. Então até já. Até já. Ora, muito bem, parece-me que descobrimos assim o sítio ideal para estarmos calmamente a recordar então os tais 25 anos de atividade do Filipe. E além do Joaquim Tujal, temos aqui o Jaime Rodrigues, que também acompanhou o Filipe durante muitas provas e durante muito tempo. Neste ambiente calmo e sossegado, que nos foi posto, aliás, à disposição, com a melhor boa vontade aqui no Clube Dom Carlos na Marinha, vamos, portanto, olhar 25 anos atrás e recordar o que foi a iniciação do Filipe Nogueira no desporto automóvel. Ainda te recordas, assim em pormenor, das tuas primeiras provas, de como é que começaste e porquê é que começaste? Ora bem, porque é que comecei? Naturalmente porque sou teimoso. Como sou teimoso, pois tinha que começar nos automóveis, porque eu sempre gostei muito de automóveis desde miúdo. Recordo-me perfeitamente como comecei. Foi num belo dia, um domingo de 1947, fim de outubro. Eu morava nessa altura em Santa Maria do Eiras. Vinha para Lisboa para ir a uma matiné. E passei em Belém e vi muita gente. E muita gente com o espírito curioso fui ver o que era. Era nem mais nem menos do que uma gincana organizada nessa altura pelo antigo jornal O Volante a favor da colónia balneária infantil do século. Eu parei, achei muita graça aquilo tudo e vi aqueles caras a fazer uma ata de habilidades que eu também sabia fazer, ou pelo menos estava convencido que sabia, e dirigi-me lá a uma mesa onde estavam os senhores, que depois percebi que eram os senhores do júri, que eu nem sabia que havia júri naquelas coisas, e perguntei, olha, eu também gostava de brincar a isto, pode ser? Pode sim, senhores, no fim da prova pode-se inscrever. É assim uma espécie de curioso, não é? Lá de facto me inscrevi, fiz uma prova boa, muito depressa, fiz as mesmas habilidades que via os outros fazer, os bons de então, que era o Leitão de Oliveira, o Zé Emílio da Silva, aquela gente toda desse tempo, e de facto fiz um tempo muito bom, fiz o melhor tempo da prova. Simplesmente havia um determinado obstáculo que consistia em formar as palavras, precisamente o século e o volante, com letras soltas. E eu, com a precipitação de fazer depressa, esqueci-me de pôr os Os do século e do volante, pus só século e volante. É claro que cheguei ao fim e fui penalizado. Isso atirou-me para o 8º ou 9º lugar. Mas como mesmo assim fiquei à frente do Zé Emílio da Silva, que era um dos papas gincanas de então, eu senti-me de tal maneira animado com a história que 15 dias depois havia também em Belém, organizado pelo Clube 100 à Hora, um rally de beneficência. Eu não sabia o que aquilo era, comecei a frequentar o Clube 100 à Hora na Rua das Chagas, comecei a infiltrar-me naquele ambiente, convidaram-me para entrar para sócio do clube, começaram-me a explicar o que era a prova e eu inscrevi-me na prova. Inscrevi-me na prova, é claro, para brincar. Comecei a treinar mais a sério ainda nas ruas de Algés, muita gente ainda se recorda disso com certeza, bons tempos em que não havia praticamente trânsito em Algés, e lá fui para a prova. É claro que essa prova tem para mim uma particularidade muito importante,
porque além de ter sido a primeira prova em que entrei um bocadinho mais a sério, foi tão bem aquela que ganhei, mas já vou explicar como é que ganhei. É que realmente era um rally que tinha chegada ao segundo exato. E eu fui para essa prova sem relógios e sem conta-quilómetros, porque a bicha de conta-quilómetros do carro estava partida, eu não sabia que era precisa, também não mandei arranjar. É claro que parti da premissa de que me bastaria... Bem, atenção, eu sei da história e a bicha não estava partida. Estava desligada e agora explica lá porquê. Bem, a bicha estava partida para o meu pai. Para mim estava desligada, porque na altura não me convinha que o meu pai soubesse os quilómetros que eu andava no carro. Mas quer dizer, para todos os efeitos não funcionava, não é? Nessa altura eu tive a preocupação de ver, como era o número 24, recordo perfeitamente, de ver quem era o 23, era o Leitão de Oliveira, um tipo considerado muito bom, muito certinho nestas provas, e tive a preocupação apenas de me manter a 1 minuto dele e, portanto, tentar chegar bem. É claro, com o relógio de pulso, um cronómetro na altura de pulso, lá fui andando eu e o meu pendura, que era um contabilista de uma fábrica que o meu pai tinha na altura em Algés, lá fomos tentando fazer a coisa dessa maneira, e com efeito o António entrava e nós punhamos o nosso cronómetro a trabalhar. Havia depois que respeitar 1 minuto de separação para tentar fazer. Ora, de facto, a felicidade foi tão grande que consegui chegar ao fim do rally com 0 pontos. Quer dizer, entrei sempre ao segundo exato. É claro que isso hoje não era possível fazer, havia de facto mais elasticidade, sabíamos onde eram os controles. Acontece que apenas 3 limparam a prova. O Leitão de Oliveira, foi salvo erro o Simon Knudsen e fui eu. A prova depois decidia-se em Belém numa prova complementar, que era o célebre 8 de Monte Carlo, uma prova que ficou célebre dos tempos do Rally de Monte Carlo de princípio. Com muita sorte e com um bocadinho de ousadia, que na altura, com os 18 anos que todos nós tínhamos, não é? E até a rapaziada hoje continua a ter, eu de facto esgalhei uma prova extraordinária, o carro andou mais vezes de lado do que propriamente em cima das 4 rodas, mas cheguei ao fim e fiz o melhor tempo, ganhei. Começou a constar-se então que eu não tinha carta de condução, o que era perfeitamente falso. Eu tinha carta de facto há 2 ou 3 meses, mas já tinha carta. Em boa verdade, gerou-se uma certa polémica, tem carta, não tem carta, e fui chamado à direção de 100 a hora. Olha, o senhor de facto ganhou ali, mas não lhe podemos dar as taxas porque não tem carta de condução. É claro que eu aí fiquei ofendidíssimo. Eu, um recém-encartado, fiquei ofendidíssimo. Mostrei a minha carta, muito ufano, e deram-me os prémios. Portanto, foi aí que comecei. Um dia destes estava eu a conversar com o Jaime, que falava-se de automóveis, e nem sequer pensávamos em nos juntarmos depois, posteriormente, para esta entrevista, mas recordou-se os princípios do Jaime e os teus princípios no automobilismo, e ele contou-me como é que te tinha conhecido. Eu gostava, se ele ainda se lembra, gostava que ele contasse agora aqui também como é que foi. Eu conheci o Kim num rally, Rally Miramar, que tinha como finalidade uma etapa em Bragança. E eu ia de companheiro com o Manuel Nunes Santos, num BMW, que para a altura andava muitíssimo bem, e de noite, compreende que a gente ia andar bem, não é? Vinham uns faróis atrás de nós, não nos largavam. E eu dizia para o Manuel, quem é que virá aqui atrás de nós a andar tão bem? Manuel, não sei. E quando chegámos a Bragança, qual não foi o meu espanto, era um Fiat 1100, conduzido por Filipe Nogueira, compreende, que até tinha partido os pernas das rodas, ia preso já só por um perno, compreende? Veja o que ele fez de barbaridades nas curvas e aquilo tudo para acompanhar a gente, mas não nos largou. Rally esse que ele acabou por ganhar, coisa em Miramar, na prova complementar, foi o vencedor. Foi assim que eu conheci o Filipe Nogueira. Já isso foi há quantos anos? Sei, mas olha, talvez aí há uns 22, 23 anos já, ou mais. Não me recordo Depois bem. você, durante muitos anos, foi pendura do Filipe em muitas provas. Fui pendura e eu não me considerava um pendura, sabe? Considerava-me um companheiro dele. Um companheiro das horas boas, das horas más, tivemos muitas alegrias e, enfim, algumas tristezas também. Já me recordo lá assim um momento, ou de alegria ou de tristeza, mas com um certo pitoresco. Bem, de alegria foram todos aqueles em que ganhámos as provas, claro, e que realmente foram bastantes. Tanto que eu, quando saía de casa, a minha mulher já me dizia para mim, é mais uma, não é verdade? E tristeza ou desastre dele no Porto. Portanto, durante muitos anos foi o Jaime Rodrigues que andou com ele como copiloto. Durante outros muitos anos foi o Joaquim Tujal, que foi companheiro da equipa do Joaquim Filipe Nogueira. O Quinto Tujal andou antes de mim. A última prova que ele fez foi a Volta à França. Foi a Volta à França e acho que apanhou tantos sustos nessa Volta à França, sim, que aí desistiu. Mas dei o microfone ao Filipe, parece-me que agora o melhor será eles dialogarem sobre isso. Como é que foi essa história dessa Volta à França, que aliás vocês ganharam na categoria? Bem, essa Volta à França foi um problema, porque nós começámos por ter, na Volta à França, e a França é muito grande, mesmo de automóvel aquilo nunca mais acabava, eram 8 ou 9 dias seguidos, noite e dia a andar. Nós tivemos, de facto,
vários problemas. É claro que o Jaime Rodrigues estava lá porque era a pessoa a quem eu fiquei a dever muitas vitórias pela maneira como afinava o carro. Ele estava lá, mas era nessa altura companheiro de equipa do João Graça, portanto ia noutro carro. Em determinada altura eu andava sem travões. Era preciso fazer média de 70 a descer os Alpes. Nós vinhamos já bem classificados e a boa classificação tem que se entender se partimos do princípio que fomos os melhores estrangeiros entre 170 equipas estrangeiras. Fomos os melhores em Porsche, entre 48 Porsches inscritos, entre os quais os da própria fábrica. E, portanto, quer dizer, vinhamos a fazer o chamado brilharete. Naturalmente que eu gostava de guiar, conhecia muito bem o Porsche e até gostava daquelas habilidadezinhas, mas francamente fazer média de 70 a descer os Alpes sem travões era um bocadinho difícil. O Quinto tinha acabado de guiar, eu peguei no carro e já tinha feito umas centenas de quilómetros e não lhe quis dizer nada, mas o carro não tinha travões. Acabei o resto dos travões que havia, acabaram, vinha a travar ferro contra ferro. Ele, em determinada altura, quando vinhamos a descer um bocadinho depressa, disse-me: "Epá, estás a meter primeiras quase a 50 a hora, daqui a bocado para partes da caixa não chegamos a nisso." Disse: "Epá, eu gosto de travar assim, o que é que queres que faça? Vou distraído assim." Ele, entretanto, há uma altura em que vem um autocarro a subir e deu-lhe a impressão, a ele e a mim, que não cabíamos. Realmente tínhamos que caber, e como tínhamos que caber lá, foi mais uma primeira a pensar nos dentes que se calhar iriam saltar. Mas de qualquer maneira a primeira entrou, o carro abrandou. Ele aí olhou para mim e viu que eu levei o pé e o pé foi às tábuas e não travava. Apanhou um susto de tal maneira que começou a gritar dentro do carro que nem uma criança. Ele tinha tido há pouco tempo um filho, ele a mulher, claro, tinha tido há pouco tempo um filho, e aí começou: olha o meu rapaz, olha que eu morro, não quero mais disto, tu és maluco, não pode ser, eu não vim de Lisboa para isto e não sei o quê. E acabámos por chegar a Nice. É claro que a nossa entrada em Nice foi perfeitamente triunfal e estilo ambulância. Foi com um pau de fósforo entalado na buzina para conseguirmos chegar ao controle. Mas em contrapartida devo dizer-te, chegámos ao controle, e ele está aqui que não me deixa mentir, chegámos ao controle e quando entramos no parque fechado em Nice, tivemos a maior sensação da nossa vida, pelo menos eu. Ok, mas já agora, desculpa interromper-te, eu gostava que o Joaquim Tujal, que viveu todas essas peripécias contigo, e ele assustou-se, como tu disseste, muito mais do que tu, que desse também a sua versão dos sustos que apanhou lá em cima nos Alpes. Pelo menos para se explicar de ter abandonado nessa altura, não? É verdade. Realmente apanhámos muitos sustos naquele rally, não fomos nós, foi toda a gente, realmente aquilo é uma prova muito especial. Mas em troca disso, quando chegámos a Nice, subiram-nos a bandeira, tocaram-nos o hino e mostrou realmente uma posição que tínhamos muito boa, tão boa, ganhámos a categoria, mostrou-nos tudo aquilo que tínhamos a sentir. E vocês sentiram a compensação para tudo aquilo que tinham passado nesses 5 dias e 5 noites, não é? Sim, sentimos aí quando vimos exatamente, quando nos tocaram o hino, deu-nos a certeza daquilo que pensávamos. Porque realmente foi muito bonito. Olha, Filipe, tu ganhaste muitas e muitas e muitas provas ao longo desses anos todos. Serás capaz assim de selecionar 4 ou 5 daquelas que te tenham deixado maiores recordações? Bem vês, se pensar um bocadinho, arranjo-te para aí uma meia dúzia delas. Sem pensar, de repente, salto para o Grande Prémio Nacional de Madrid e terei que saltar também para o Circuito do Porto, precisamente na véspera do desastre que eu tive, em que tive a felicidade, na corrida de Sport até a 1,5 litro, de ter batido o Jacques Brabham, que 2 anos depois veio a ser campeão do mundo. É claro, o Grande Prémio Nacional de Espanha foi uma corrida perfeitamente ímpar, que eu até pedia para que o Jaime Rodrigues, que na altura era já o meu oficial técnico de afinação e que me acompanhou a Espanha como me acompanhava para esses sítios todos, que ele relatasse o que se passou em Madrid, porque foi perfeitamente épico. Ó Jaime, não te importas? Pois tenho muito gosto nisso. Quando chegámos a Madrid, íamos só para fazer uma prova, que era a prova Sport 1500. Possivelmente era a segunda ou terceira prova que se fazia com o Spider. E foi anunciado que se fazia uma corrida de turismo. E o Filipe, como não tinha carro de turismo, chegou o Faustino com um Dina Apanhar. E ele pediu ao Faustino: se emprestas-me o teu Dina para eu fazer a corrida. Isto foi cheio de mal, não faz mal, é só para fazer número. E ele entrou com o Dina Apanhar e ganhou. E nem tirou as malas do carro. Com malas e tudo lá dentro. Bem, e ganhou. Esclarecer, desculpa já, que era para fazer número e era para treinar o circuito, que não tínhamos tido tempo de treinar. Pois. Depois fez a corrida 1500, em que ele faz uma prova brilhantíssima com o Spider.
o público espanhol estava entusiasmadíssimo e ganhou. Faz-se a corrida de Sport, está claro, depois de cilindrada maior, e pedem ao Kim para ele alinhar, para dar um bocadinho de ambiente, não é? Porque me tinha feito uma prova boa em 1500. Está claro, ele alinhou, conversando os dois, a gente já estava quase sem pneus, mas enfim, eu vou lá andar um bocadinho dentro. Alinhou na última fila. Alinhou na última fila, está claro, ele partiu sempre muitíssimo bem, até com uma certa malanarice, não é? Enquanto a bandeira baixava e não baixava, ia-se andando aos bocadinhos, não é? E estando na última fila, quando davam a partida, estava quase na primeira. Partiu, quando chega à curva em baixo, enfim, já ia à frente de muitos, fez uma prova excepcional. Prova excepcional que, com Pegasus, com Ferraris, com Maseratis, em que obrigou o coisa do Rodolfo Baixo espanhol até a estampar-se a sair, porque andava desvairado, porque é que o Spider andava à frente dele, com uma Maserati, e que andava o Manuel Nogueira Pinto, ou o José Nogueira Pinto, o pai, não é? Com uma Ferrari, e que andava à frente. O Filipe aproximou-se, passou, e entretanto começa-me a fazer sinal, apontando para trás, compreendo que havia qualquer coisa, não percebia bem o que era, e quando parou disse-me, tenho qualquer coisa de gasolina. Já tinha desapertado ele as correias atrás do capô. Pois eu, quando abri o capô e vi o recorde do carburador, preso apenas de 2 fios de rosca, deitei a mão à caixa da ferramenta, até por felicidade veio a chave que eu necessitava. Apertei aquilo, fechei o capô e ele perdeu. Quer dizer, com isso, ele trazia 40 segundos de avanço, perdeu esses 40 segundos e mais 20. Pois, Faltavam 4 voltas, eu sei. sim, pois ele foi recuperar esses 20 perdidos e chegou com 11 de avanço ao Nogueira Pinto. Está claro que nós, os portugueses, estamos lá, pegámos-lhe em ombros, como se faz aos toureiros em Nesse Espanha. dia ele, portanto, ganhou, agora resumindo, essa descrição, ele ganhou em Madrid, nesse dia, 3 corridas. Três corridas. As 3 corridas que se disputaram. Pois saiu em ombros de Baragas, como começaram os toureiros da Monumental de Só Madrid. tinha acontecido antes disso ao Manolete. É possível, não é? Pois saiu em ombros, compreende, e chamavam-lhe, compreende, os espanhóis. Sim, nós dissemos, este é o fanjo português, e dele, podes dizer-lhe que és o fanjo português. Compreende, foi uma corrida excepcional. Essa nunca mais se esquece. Olha, Kim, tu durante muito tempo estiveste em primeiro plano, tiveste até confrontos internacionais que foram favoráveis com os grandes da época, pensou-se que poderias ir mais longe e depois, em determinada altura, paraste. Porquê? Porque é que não tentaste mais largos voos? A culpa é quase sempre dos pais, pois neste caso também foi. Meu pai, porque eu era filho único, começou a ter um bocadinho de receio, porque o automobilismo, não há dúvida, continua a ser perigoso, e em determinada altura cortou-me as vasas. Na altura, precisamente, em quer da Porsche, quer da Ferrari, havia umas tentativas para eu poder ingressar nas equipas. Em Portugal e até lá fora, tiveste a oportunidade de defrontar alguns dos grandes da época. Queres-te referir ao facto de eu ter ficado à frente do Jacques Brabham uma vez, não é? É. Pois é, com efeito, num circuito do Porto, fiquei nessa altura à frente do Jacques Brabham. Também no circuito do Porto, e foi precisamente aquilo em que eu viria a ter o desastre, o célebre desastre, isto foi em 1956, tive a ocasião de bater o Arrichel e o Filil, eram 2 nomes grandes da altura e faziam até parte da equipa Ferrari. Já agora conta lá, ou reconta, com certeza que já tiveste a oportunidade de falar nisso muitas vezes, como é que foi o tal desastre que ficou célebre na altura e que deixou muita gente apavorada? Bem, primeiro a ficar apavorado, claro que fui eu. Ora bem, esse desastre ainda hoje talvez seja um bocadinho difícil de explicar porque é que se deu. Mas em boa verdade a corrida, e isso é que importa registar e recordar, a corrida foi francamente extraordinária. Foi uma corrida em que eu tinha feito o melhor tempo dos treinos, com um carro alugado a um suíço, o André Canónica, alinhei, portanto, na primeira fila, ao lado do Filil e do Arrichel. Logo na primeira volta eu bati o Filil, portanto ficou o Arrichel em primeiro, eu em segundo e o Filil em terceiro, portanto o Portago vinha muito mais para trás. 2 voltas depois o Shell desistiu, o Filil também desistiu e apareceu-me o Portago atrás de mim. A corrida começou a desenvolver-se, portanto, a um nível Portugal-Espanha, que até o público realmente começou a transbordar de alegria e a incitar-me e eu a sentir. E a corrida foi de tal maneira extraordinária que basta dizer que em cada volta o Portago passava-me 2 vezes e eu passava a ele também 2 vezes. A 2 voltas do fim, ao pretender neutralizar o avanço que ele me ia ganhar no início da Boa Vista, eu tentei ultrapassá-lo na curva. Ele atravessou-se um bocadinho, toquei no passeio e aí vou eu. Aí vou eu, foi um voo lindo, a 20 metros de altura que aterrei de cabeça, não morri, graças a Deus, devido ao capacete. Fui ter a 100 e muitos metros do sítio onde bati. E eu fiquei com a certeza de que se não morri daquela não morro de outra semelhante. Olha, apesar de estás agora afastado das corridas, continuas ligado ao automobilismo.
Sim, é evidente, continuo ligado ao automobilismo. Aliás, aqui na própria televisão, como se sabe, para onde vim mercê do automobilismo e agora mais diretamente com as novas funções que tenho de diretor desportivo do Autódromo do Estoril. Olha, lá no Autódromo de Estoril, a televisão já fez até transmissões diretas de lá, mas ainda não houve a oportunidade de mostrar exatamente ao público o traçado do autódromo. Não queres lá ir dar uma voltinha? Eu talvez me sinta tentado a isso, sobretudo nesta altura em que tiveste a amabilidade de lembrar dos meus 25 anos de automobilismo, o que até me parece que é quase um recorde mundial, se é que não é bem. Pois vamos dar uma voltinha ao Autódromo do Estoril. Vamos tentar fazer uma volta, ainda que com o natural barulho de pneus de um carro de turismo e sem aquela velocidade própria de um carro de corrida, mas que de qualquer maneira dá uma imagem de que é uma volta ao circuito. Isto é a reta das boxes, não é? Isto é a chamada reta da meta ou das boxes, que tem ao fim esta curva para a direita, uma curva que mete um bocadinho de medo à distância, mas que se faz perfeitamente. Vou reduzir para a terceira. É a maneira de atacar correta, assim, é por dentro? Depende muito da maneira de cada um conduzir, não é? Há estilos diferentes. Olha, a propósito, convém dizer que é aqui que vai nascer, exatamente no meio desta curva, vai nascer o novo traçado de Fórmula 1. A pista de Fórmula 1 vamos começar dentro de um mês e que deverá ficar pronta por alturas de julho. Agora esta Em curva é frente, para a esquerda, não é? A curva é para a esquerda e em frente é a continuação do anel de velocidade. Aqui já estamos na chamada parte da orelha, umas curvas bastante sinuosas e de seleção quanto à condução. São duas seguidas para a direita, não é? São duas seguidas para a direita, depois tem aquela outra para a esquerda que é um bocadinho mais difícil. É a mais difícil de todas. É a mais difícil de todas e no fundo é a parte mais espetacular do circuito. E agora esta prolongada toda para a direita dá-nos outra vez a entrada na reta. Agora entramos novamente na reta da meta. É de facto uma curva que se faz de prego a fundo, como se costuma dizer, e que aqui a velocidade na circunstância não é perfeitamente elucidativa, mas que dá uma imagem já mais ou menos perfeita. Aqui estamos nós já à chegada das tribunas, portanto com o desvio para a zona de boxe, portanto desaceleração, ou para continuar no caso de uma prova. Filipe, Taças de Ouro, Rallys Internacionais do Estoril, voltas a Portugal, Rally de Monte Carlo, volta à França, vitórias em gincanas, em rallies, em rampas, em circuitos, um brilhante palmarés, talvez o mais brilhante do automobilismo português de sempre, e agora estás retirado. Não gostarias de começar a tua carreira hoje, que o automobilismo tem outras possibilidades de segurança e de apoio, em vez de o ter feito há anos atrás, quando não havia essas mesmas possibilidades e esse mesmo apoio? Bem, eu tenho que começar por te fazer uma pequena correção. É que eu não estou retirado. Eu não tenho estado a entrar em provas, o que é diferente. Eu ainda não abandonei. Ainda tenho de dar aqui uma voltinha ou duas aqui no autódromo. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, é evidente que o automobilismo hoje tem outras condições e até permite fazer-se automobilismo sem gastar tanto dinheiro como nós antigamente tínhamos que gastar. Mas também, por outro lado, não tem aquele ambiente, quanto a mim, não tem aquele ambiente de amizade, de camaradagem e de boa disposição que reinava no nosso tempo. De qualquer maneira, é evidente que sim, que continuo de qualquer maneira ligado ao automobilismo, como se sabe, continuo a gostar muito de automóveis e a viver dos automóveis e para os automóveis, mas de qualquer forma não estou assim completamente aborrecido por ter feito a minha época no meu tempo, porque isso é uma coisa que acontece a todos nós. É evidente que até hoje o Sporting gostaria de ter o Peiro Teu, com certeza, não conseguirá. Eu também gostaria hoje de estar em atividade, mas como já comecei antes não posso queixar, já tenho o meu quinhão. Em todo caso, tive de facto muitos momentos de alegria, de satisfação, e sobretudo por aquelas vitórias que consegui obter e de que ainda foram algumas.